Saudações, amigas e amigos, eu sou Ellison Silva, chego com a edição 110 do Quarta Categoria, a casa da Série D no mundo dos podcasts, a primeira edição dessa temporada de 2024. Lembrando, primeiramente, que vocês podem nos seguir no Instagram e no Twitter, @pcategoria, também que os nossos episódios estão no Google Podcast, no Deezer, no Spotify e em vários outros agregadores, e no YouTube, onde você nos ajuda bastante em se inscrever no canal e deixar o like, quando assistir o episódio do Quarta Categoria. Desde a gravação do episódio, falta quase um mês aí para o início da Série D de 2024. Claro, muita coisa pode mudar ainda nos clubes e principalmente nos elencos que vão disputar o torneio, até porque muita gente está na reta final dos estaduais, mas a gente já pode apresentar para vocês algumas expectativas e também falar sobre algumas campanhas de destaque, tanto positivo quanto negativo, nesse comecinho de ano para os clubes que vão disputar a quarta divisão. E desde 2020 estão comigo aqui na Quarta Categoria meus amigos Felipe Augusto e Marcos Barcelos para tratar da quarta divisão nacional com o respeito e com a seriedade que ela merece. Saudações, pessoal. Saudações, Ellison, Marcos. Muito bom estar de volta com vocês aqui, né? Essa trinca aí de Série D desde 2020, desde 2016, na verdade, com guia Série D pela Série Z, né? E vamos falar sobre esses times que vão para a disputa, né? Poucos estados com equipes que não foram nem mal nem bem, né? Digamos, ficaram no meio termo. Boa parte dos estados teve time que foi muito mal ou que está muito bem. Bom dia, boa tarde, boa noite, Ellison, Felipe, e a você, amiga e amigo ouvinte do Quarta Categoria. Estava com saudade de comentar aqui neste podcast, que é a casa da Série D na podosfera mundial. E também, né, saudade porque, pô, não adianta nada eu ter essa mansão aqui, né? Aqui na Serra sem eu poder receber o meu salário aqui do Quarta Categoria, né? É o salário que banca essa humilde residência minha. Então, temos muito o que falar aí das equipes, né? Boas campanhas, algumas campanhas de destaque, outras terrivelmente péssimas, né? Planejamentos muito mal executados, mas todo mundo aí vai se encontrar na mesma competição. E aí que começa o drama, né? Para muitas dessas equipes. Muita gente feliz que não tem para onde cair, né, da quarta divisão, só ficar sem calendário, mas o rebaixamento não existe. Mas antes de começar a falar aí sobre essas campanhas, a gente traz a nossa vinhetinha e aí a gente começa de vez essa edição 110 do Quarta Categoria. O Quarta Categoria é um podcast sobre a Série D do Campeonato Brasileiro, que traz informações, curiosidades e conteúdo relevante sobre o futebol que fica longe da grande mídia. Com eles, Felipe Augusto, Marcos Barcelos e Ellison Silva. Pois é, agora sim, começando de vez, abrindo os trabalhos de 2024 do Quarta Categoria, e a gente vai passar grupo a grupo o que é que a gente espera da Série D dessa temporada. Mas antes, claro, vamos apresentar a competição. O regulamento é o mesmo para quem já acompanha o torneio há alguns anos, para quem está chegando agora, são 8 grupos com 8 times que se enfrentam entre si em jogos de ida e volta na primeira fase, somando 14 partidas. Os 4 primeiros de cada chave se classificam para a segunda fase, onde se enfrentam os times do grupo A1 com os do grupo A2, A3 contra A4, A5 contra A6 e A7 contra A8. Na terceira fase, as oitavas de final, quando começa o uso do VAR, os grupos começam a se cruzar por região, depois os classificados vão para as quartas de final, que é o famoso mata-mata do acesso, 4 finais da Série D do Campeonato Brasileiro. E aí, no mata-mata do acesso, né, os times são divididos em campanhas, de primeiro a oitavo. O primeiro pega o oitavo, o segundo pega o sétimo, o terceiro pega o sexto, o quarto pega o quinto. Daí para frente, a parte mais sem graça da Série D, que são as semifinais e as finais da competição. A gente tem alguns fatos específicos, né, que chamam a atenção desde já para essa edição da Série D de 2024. Um deles é o grande número de rebaixados nos estaduais que vão disputar a competição. Foram 8 times que caíram no ano seguinte de conquistar o acesso para a Série D, né? Lembrando que o acesso da Série D ele é feito pelo estadual do ano anterior. Então, os times que se classificaram para a Série D desse ano foi por conta do estadual de 2023.
e alguns vão encarar, depois de rebaixados, a Série D por obrigação, e outros vão simplesmente vão tentar fazer com que seja o torneio que vai manter o time com um calendário um pouco maior para a próxima temporada, ou seja, buscando o acesso. Para Minas Gerais preencher suas vagas, teve time que atualmente está na segunda divisão mineira para jogar, porque aconteceram 2 desistências por lá. Por fim, temos 3 representantes da Série D entre os 32 melhores times do país que irão jogar a terceira fase da Copa do Brasil, um deles, inclusive, eliminou na primeira fase o maior campeão do torneio. Bom, falamos demais por aqui, né? Então a gente vai ao que interessa. No grupo A1 a gente tem o Maitá do Acre, o Manauara do Amazonas, Manaus do Amazonas, que retorna à Série D como rebaixado da Série C do ano passado. Tem também o Porto Velho de Roraima, Princesa do Solimões do Amazonas, Rio Branco do Acre, São Raimundo de Roraima e o Trem do Amapá. O que é que a gente pode esperar nesse primeiro momento, agora nessa chave que tem o Manaus, que vinha com algum trabalho consolidado, né, mas acabou sendo rebaixado na Série C do ano passado. Começou, já trocou de treinador nessa temporada, né? O atual treinador é o Renatinho Potiguar, que dirigiu Souza naquele que foi até o mata-mata do acesso do ano passado. Será que o Manaus a gente espera alguma coisa? E também para vocês falarem do restante dessa chave desse grupo A1. O grupo A1, tradicionalmente, é o grupo que tem mais times com poucos jogos na temporada, né? O Acre, o Amapá, Rondônia. Rondônia nem tanto, Roraima, Amapá e Acre começaram recentemente o campeonato, então estão aí no início de temporada, apesar de terem a Copa Verde, a Copa do Brasil, mas foi bem espaçado. E agora que eles estão num ritmo de jogos todo final de semana, pelo menos, né? Acho que vou começar com o São Raimundo de Roraima, que é um time que a gente sempre coloca como uma possível surpresa, né? Mas que ainda não conseguiu se provar, né? E talvez agora que vai ter uma concorrência, né, com um novo time lá em Roraima, que é o Monte Roraima, né? Talvez essa briga fique melhor aí. Talvez isso ajude, né, a equipe na Série D, mas talvez também o ponto máximo, o pico que a equipe podia chegar nacionalmente acabe que já foi batido, né? O caso do Trem, por exemplo, que o Amapá que já teve o Santos, né, que foi bem em algumas edições de Série D, e o Trem não consegue repetir essa façanha mesmo com essa hegemonia recente. Então, é um time também que na sequência recente aí não conseguiu ir bem e vai ter nova chance aí para tentar representar bem o Amapá. E o Porto Velho, desses times que tem desses estados que tem apenas um representante, me parece o time mais forte desse grupo A1 entre esses 3. Foi muito bem no Copa do Brasil, eliminou o Remo, passou também pela Copa Verde também da primeira fase, é o que não é comum para o futebol local. Mas os 3 do Amazonas, né, e os 2 do Acre ainda parece que estão acima, né? O Manauara está muito perto de estar a vaga para a próxima edição, a Série D, e o Manaus ainda está cambaleando, né? Vai ter que refazer todo o trajeto que fez, subir até a Série C, e de expectativa até na Série B, né? Que acabou que o Amazonas tomou posse disso, né? E o Rio Branco e o Maitá estão fazendo um bom campeonato criando, mas ainda tem aquela questão, aquela sempre dúvida sobre se basta, né, essa boa campanha para fazer uma boa campanha também na Série D. É engraçado que quando a gente vai falar de alguns times na Série D, igual equipes que sobem aí, deixam o estado, né, sem aquele representante de destaque, como foi o caso quando o América de Natal subiu, e a gente ficou se perguntando quem vai ser o destaque do Rio Grande do Norte, né? Devemos falar também do Rio Grande do Sul, também com a situação do acesso do Caxias ano passado, né? Mas engraçado que na região norte, por exemplo, quando a gente pega para falar, por exemplo, do São Raimundo, né, como o Felipe citou, né? No caso, não é nenhum. O São Raimundo vai disputar, né? Só que, como o próprio Felipe destacou, não tem essa força mais como há uns anos atrás. Pelo menos não tem demonstrado recentemente ter mais aonde chegar, se tem ter força para chegar mais longe do que já chegou, né? Então a gente nesse caso não fala nem de substituto no estado do Roraima, a gente está falando de substituto ali na região, para ocupar essa posição de destaque entre os estados, digamos, os mais fracos ali da região, os mais com menos expressão na região norte, que é o caso aí do próprio Roraima, do próprio Amapá e do Rondônia. E como o Felipe citou, eu acho que para quem tem mais condições hoje de assumir esse protagonismo entre esses estados, digamos,
com menos representatividade no futebol brasileiro, né, e especialmente na região, é o Porto Velho, né, que tem feito algumas campanhas, se não chega longe, mas mostra uma certa competitividade, como no ano que, se não me engano, 2022, que a Aparecidense subiu, né, chegou a vencer a Aparecidense em Goiás, né, chegou a fazer jogos bem parelhos contra equipes do grupo A5, né? Ano passado, em algum momento, chegou a incomodar as equipes do grupo A1. E neste ano eu espero até mais, também por, por, por conta do que fez na Copa do Brasil, né? De ter eliminado um grande, né? E tem dado uma sequência ali no campo também boa no campeonato estadual. A gente espera que o Porto Velho possa assumir esse protagonismo. Quanto ao restante, assim, não vejo nenhum grande destaque aí do futebol amazonense por enquanto se despontando, mas ainda é muito cedo para falar, né? E sobre o futebol do Acre, eu gostaria de destacar a situação do Rio Branco, né? Que chegou a cobrar a prefeitura, né? Por conta de investimentos e tal. Então, minha expectativa é que para o futebol do Acre talvez surja algum time despontando aí, mas sempre naquela linha tênue entre o ir bem e ao mesmo tempo lidar com alguma crise financeira. Então, incógnita também o futebol acreano nesse sentido. Passando para o grupo A2, a gente começa com um dos representantes da Série D na terceira fase da Copa do Brasil. O Águia de Marabá, do Pará, eliminou na primeira fase o Coritiba, de Guto Ferreira, que já havia caído por lá também no ano passado com o Ceará, e depois acabou deixando para trás o capital do Tocantins. O grupo A2 ainda tem o Altos do Piauí, que volta também para a série D como rebaixado da Série C. Temos o Cametá do Pará, Fluminense do Piauí, Maranhão, que bateu na trave no acesso no passado, Motoclube também do Maranhão, River do Piauí e o Tocantinópolis do Tocantins. O River, que inclusive não se classificou para a final do Piauiense do ano passado e em 2 anos de algum investimento um pouco maior do que vinha acontecendo nas próximas temporadas, pode ficar de novo sem calendário em 2025. O Águia entra como bicho-papão dessa chave, até também por estar entre os semifinalistas, mais uma vez, do Parazão, ou a gente tem algum equilíbrio aí nesse grupo? Olha, até destacando também um ponto interessante do grupo A1, já que falando do grupo A, mas já falando do grupo A2, né? É a saída dos paraenses em definitivo para o grupo A2, né? Porque, de certa forma, isso enfraquece o grupo A1, né? Pelo menos, tipo assim, deixa bem entre aspas o caminho livre para as equipes amazonenses serem protagonistas, né? Mas, por outro lado, complica muito o grupo A2, deixa o grupo bem mais forte do que já foi em outras temporadas, né? E até diria que até mais forte do que a temporada passada, que o Ferroviário passou o carro, né? E as outras 3 equipes tiveram que crescer durante a competição, né? Inclusive, destaque aí para o próprio Maranhão, que vai disputar por mais um ano aí a competição, né? E ano passado foi uma equipe que oscilou na primeira fase, mas cresceu muito durante o mata-mata e vem fazendo uma temporada muito interessante até o momento, né? Tá liderando o estadual, acredito que seja a equipe que continue sendo chata de se jogar, né? Principalmente com uma expectativa boa de chegar ao mata-mata. E além dos paraenses e da presença do Maranhão, com grande expectativa, né? Temos que reforçar aí que tem o Altos chegando, né? De uma Série C, né? O time que está brigando ainda por vaga na próxima fase da Copa do Nordeste, é finalista no Campeonato Piauiense. Então, pode ser que volte com força aí para que esperamos que possa dar uma sequência no trabalho para que possa fazer uma Série D digna, né? Do que a gente espera do Altos, né? Que fez antes mesmo de subir em 2020 já tinha feito outras edições muito boas na Série D. Por outro lado, eu vejo aí, né, Cametá, Fluminense do Piauí, o Motoclube, muito irregulares, né? O River do Piauí é assim, decepção até o momento, assim, pelo que se esperava do River nessa temporada, caiu de forma precoce ali nas semifinais do campeonato, né? Esperava que pudesse repetir a façanha de jogar a Série D do ano que vem, né? Se classificando via estadual. Tocantinópolis, por enquanto, incógnita.
E é isso aí, passo a bola pro Felipe. O Felipe, antes de você falar, também só para a gente lembrar que os times piauienses, o River e o Altos, estão fazendo boas campanhas na Copa do Nordeste, né? A gente está gravando antes da última rodada da primeira fase, e os dois com chance de classificação para a segunda fase, para as quartas de final, algo que acaba sendo surpreendente pelo que se esperava deles na Copa do Nordeste, não no Campeonato Piauiense. O Altos, né, que tem a melhor campanha dos clubes da Série D na Copa do Nordeste, eliminou um clube que, né, queria muito estar na Série D, né, que é o caso do Santa Cruz. E, de fato, o Altos e o River foram muito bem na primeira fase do Piauiense, como o Marcos citou, né, a distância entre os semifinalistas do quinto e o sexto era grande, e o quinto e o sexto para os rebaixados também era muito grande. Então foi um campeonato bem de forças bem concentradas, né? No River, no Altos, no Parnaíba e no Oeirense. Acabou que o River, como o Marcos citou, perdeu na semifinal para o Parnaíba. As duas foram para pênaltis, né? O Altos conseguiu passar e o River não. O Fluminense vive uma queda, né? Não chegou a ser uma queda tão vertiginosa assim a ponto de cair para uma segunda divisão, mas é uma queda em relação ao que se esperava, né? Lá em 2022, se não estou enganado, tinha uma expectativa muito grande, né, pela campanha que poderia fazer na competição. Tinha ainda Mário Sérgio, apesar de não ter completado, né, a Série D, e agora já é um time que não causa tanta confiança assim para a gente na disputa, né, ainda mais pelo campeonato que fez. O Piauí vai ter que reformular tudo, ou se caso se mantenha com o mesmo elenco, não vai ter muita força, né. O Maranhão é o grande favorito desse grupo, né. Ainda tem que ver como é que vai ser nessa questão pós-estadual, se vai ter alguns jogadores que vão para uma Série B, para uma Série C, né? O Sampaio Corrêa, que é rival do Maranhão, está numa Série C. Além disso, o Maranhão está na Copa do Nordeste, então também tem um chamariz aí para o time, né, para o elenco. Mas se não tiver nenhuma mudança drástica, assim, continua sendo o mais forte, assim como o Águia, né? Teve um imbróglio aí para definir a vaga para o ano que vem, conquistou essa vaga, né? Depois de se resolver juridicamente com a FPF. São duas equipes aqui mais fortes, ao meu ver, mas Altos e River também estão nesse grupo, né? Então, a gente fala muito sobre o grupo da morte, né? Talvez o grupo mais difícil realmente seja esse dois, onde eu vejo pelo menos 5 times aí que podem brigar pelo G4, né? Até 6, o Tocantinópolis manter essa boa fase depois da eliminação do Capital no clássico, digamos, no derby que teve pela Copa do Brasil. O time conseguiu eliminar o próprio Capital na semifinal do Tocantinense, conseguiu voltar, né, a retornar, quer dizer, se manter nas finais do estadual, que vem conseguindo isso. Então é um grupo que, se mantiver aí, se os elencos não mudarem drasticamente, é um grupo que a gente pode ter 6 forças bem interessantes brigando por essas 4 vagas. E como o Marcos citou, né, o Cametá e o Fluminense não inspiram confiança, assim como os outros clubes, apesar que o Motoclube, por exemplo, também não está naquela fase tão boa assim, mas pode ter mais, talvez a obsessão possa ajudar a melhorar o elenco para a Série D, que realmente vai precisar. É um time que já subiu, mas voltou rapidamente, e tem esse incômodo, né, de ver o grande rival estabilizado numa Série B ou numa Série C, né? Não sai dali, mas também não tem uma queda tão drástica como o Motoclube teve, né? Subiu, mas já caiu novamente para a Série D. E essa obsessão pode ajudar, mas também pode atrapalhar o psicológico, mas é um grupo que bem equilibrado, que pode ser muito forte na disputa da competição. Eu vejo com o Fluminense do Piauí acontecendo mais ou menos o que está acontecendo com o Globo, né? Um time que teve uma sessão boa, rápida, investindo nas categorias de base, mas no momento que se esperava muito, esperava uma subida um pouco maior, um passo à frente. Questões políticas partidárias, né? Interesses dos donos em outras circunstâncias, outras coisas, né? Coisa política mesmo, de eleição, eleição municipal, eleição estadual, acaba deixando o clube de lado e o clube acaba sofrendo, não só o clube, né, mas como toda a comunidade que passou a acompanhar o Vaqueiro nesses últimos anos lá no Piauí. Bom, passando para o grupo A3, ele tem 3 times potiguares, 3 cearenses e 2 paraibanos. O América de Natal entra forte em seu primeiro ano de investimento real da SAF do clube, contratou o Souza como grande estrela, o Souza o Ruivo, né, não o Souza Canhotinho, que era presidente do clube, que saiu. E o América de Natal está na terceira fase da Copa do Brasil, também depois de passar pelo Costa Rica do Mato Grosso do Sul e pelo São Luís do Rio Grande do Sul, além de ter sido campeão
do primeiro turno do estadual do Rio Grande do Norte contra o ABC. A chave também conta com o Atlético Cearense, um dos times que foi rebaixado no seu estadual, Iguatu do Ceará, Maracanã do Ceará, Potiguar do Rio Grande do Norte, Santa Cruz de Natal, 13 da Paraíba e o Souza também da Paraíba. O Souza que, nesse momento, até agora, eu vejo como grande personagem do futebol brasileiro em 2024, porque foi o Souza que eliminou o Cruzeiro na primeira fase da Copa do Brasil, o maior campeão da história da competição. Depois ainda passou pelo Petrolina e o Souza também está na terceira fase, assim como o Águia e o América de Natal. São esses os 3 times da Série D que vão para a terceira fase da Copa do Brasil. Esse grupo A3 ele vai ser encardido, como sempre, ou a gente tem algumas indicações de favoritos, e aí, até pelas campanhas na Copa do Brasil, eu pergunto a vocês se Souza e América de Natal entram aí como favoritos para conseguir a vaga na próxima fase e também, consequentemente, o acesso. Eu gosto do Souza, do América, do 13, do Maracanã e do Iguatu. Acho que são 5 times aí que... O Ceará que tem esse problema, geralmente, né? Perde muita força, principalmente os times do interior ou de fora da capital, né? Os times até ferroviários, né? Que conseguiu aí descer já subir rapidamente, não passou tanto esse problema. Mas Iguatu, ano passado, também teve um desmanche depois de uma boa campanha, não chegou na semifinal esse ano, coisa que o Maracanã conseguiu, mas assim, fez uma campanha boa, né, para padrão da equipe, não é algo também desesperador, mas de fato, né, o Souza, o 13 e o América acho que deslancham um pouco nessa disputa. Eu confesso que não esperava ver o América tão rapidamente de volta à Série D, tinha uma expectativa de, pelo menos, de manutenção na Série C, do ano passado, acabou que o rebaixamento ele foi telegrafado, né? O time não demonstrava força, quando vencia, outros venciam, e a zona de rebaixamento sempre foi presente ali na campanha da equipe, e acabou que volta para a Série D, vai ter que refazer todo esse caminho, né? Que foi tão tortuoso, né? De tantas batidas à trave que a equipe teve, né? Até aquele confronto épico contra o Caxias, né? 2022. Mas, assim, se recoloca novamente como favorito, né? Se inspira, né? Tem que se inspirar no Ferroviário, né? Mas é aquilo, né? Geralmente, assim, o Ferroviário foi uma exceção, né? A regra, geralmente, são as equipes que descem sofrerem, né? E o Potiguar, né? Que pode entrar nessa briga aí para... Eu acho que é tirando esses 5, né? O Potiguar que pode entrar nessa briga não está numa campanha tão empolgante como teve em anos anteriores no Campeonato Potiguar do estadual, mas tem de onde tirar, digamos, uma força para conseguir um elenco melhor, coisa que eu não vejo no Santa Cruz, e o Atlético Cearense é talvez uma das grandes incógnitas da competição. Já não lembra muito. Assim, aquele time já nos enganou, digamos, né? Demonstrava uma coisa e não era tão exatamente da maneira que a gente pensava. E parece que agora volta, né, essa questão de ser um time bem escondido, que não passa, né, muita confiança para a gente analisar se tem chance ou não de passar de fase e de quem sabe subir, né? Mas assim, eu acho que não será nenhuma surpresa se Souza, 13 e América, um desses 3 estiverem entre os 4, mas é aquilo, né? Mata-mata da Série D é sempre traiçoeiro, mas não seria um absurdo pensar um desses 3 pelo menos subindo para a Série C. Eu acho que, por exemplo, esse grupo tá cheio de incógnitas, na verdade, né? Porque falar de. É provável que o América chegue com força na Série D, né? Toda temporada que eles disputam a competição, eles demonstram força, né? Apesar de passar por alguns percalços, né? Mas demonstram força, né? Conseguem chegar sempre nas quartas, né? Pelo menos nas últimas 3 edições que disputaram. Só que é muito prematuro falar das equipes do Rio Grande do Norte no geral, inclusive do América, né? Porque o campeonato basicamente começou até poucos dias, né? Só tem 2 rodadas de estadual, se eu não me engano, né? O América só tem 2 pontos, né? Um empate na primeira rodada contra uma equipe de menor expressão e um empate no clássico. Não dá para falar muito de como vem o Mecão para a temporada ainda, né? A temporada está começando.
E para falar de Potiguar e Santa Cruz, nem se fala, né? Potiguar até que tá bem no estadual, mas 2 rodadas. Né? E o Santa Cruz está liderando o grupo porque o América tem 2 pontos. Né? E o Santa Cruz tem uma vitória e com uma vitória bastou para alcançar a liderança. Então, tudo muito prematuro para falar entre as equipes do Rio Grande do Norte. Quanto às equipes cearenses, a gente tem o Iguatu e Maracanã que fizeram campanhas honestas nos campeonatos cearenses. E o Atlético Cearense rebaixado e totalmente incógnita sobre o futuro. Porém, futebol cearense, assim, já nos aprontou algumas surpresas negativas, campanhas abaixo do esperado, algumas campanhas estranhas, né? Vídeo Calcaia nas 2 últimas que participou, né? Então não dá para apontar um time de destaque, né? Ano passado a gente teve o Ferroviário campeão, mas ao mesmo tempo a gente pode ter um Calcaia de novo, ou um Atlético Cearense pintando em baixa, mas muito em baixa. Então, muitos altos e baixos aí para poder determinar algo sobre essas 3 equipes. Mas dá para se elogiar prematuramente o que fez Iguatu e Maracanã no estadual. Né? O que dá para elogiar de fato, por enquanto, é Souza e 13. Essas são as 2 equipes que a gente pode destacar aí de fato como equipes que vêm com alguma força. Né? Mas também é prematuro porque a gente sabe que de um mês para outro muda-se tudo em relação ao que era o estadual para a Série D, né? E fico concordo muito com o comentário do Erickson, e inclusive se tivesse um prêmio FA aí, futebol alternativo, para esse primeiro trimestre de futebol brasileiro em 2024, esse prêmio seria do Souza, né? Não só pela eliminação sobre o Cruzeiro, mas também pela grandíssima figura de Aldeone. Só uma coisa sobre o futebol cearense, né? Que quando o Ceará teve 5 representantes na série A, B ou C, né? Fortaleza, Ceará, Atlético, Porto Floresta e o Ferroviário. Uma coisa que passou muito despercebido, né? Que os 5 times eram de Fortaleza, né? Então talvez a força não fosse do Ceará mesmo, né? Fosse a força mais da capital, porque desde o Icasa, né? Que subiu lá na série C para a série B, a gente não vê uma campanha tão destaque assim, de fora da capital, né? Nem precisa ser do interior, né? Da região metropolitana também, que é o caso do Maracanã. Então, é uma questão realmente que a gente pode ver se realmente essa força do futebol cearense é muito mais concentrada na capital do que de fato fora dela. Sobre o Atlético Cearense, né? Quando o Atlético Cearense subiu em 2021, a gente fez a entrevista com o Raimundinho e por isso a gente não é surpreendido pelo estágio atual, né, do Atlético Cearense, que é um time que é comandado pelo Ari, atacante que jogou na seleção russa. A gente já falou bastante por aqui, que agora basicamente vai viver para revelar jogador e tentar negociar, porque já disputou o Campeonato Cearense com um time de muitos jovens, né? Sem ninguém conhecer, pouquíssimas contratações, muitos garotos das categorias de base, acabou sendo rebaixado e não deve mudar muita coisa para a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro. Nem o treinador Michel Lima ficou por lá, né? Que foi quem dirigiu o time até as oitavas de final da Série D do ano passado. O Michel Lima foi para o Nacional de Patos. Saiu com muita gente do Atlético Cearense, não foi quase ninguém daquele time do ano passado. E não surpreende, né, pela estrutura enquanto clube, que ele tenha subido e depois caído vertiginosamente. Daqui a pouco vai ser outro clube que deve estar seguindo os passos do Globo do Rio Grande do Norte. No grupo A4, por mais que esteja esperneando por uma vaguinha, o Santa Cruz ainda não está por lá, pelo menos até agora, né? O grupo A4 tem Asa de Arapiraca, de Alagoas, CSE de Alagoas, 2 times que foram semifinalistas. O Asa está na final do Campeonato Alagoano, a gente está gravando antes das decisões. Tem o Itabaiana de Sergipe, Jacuipense e Juazeirense da Bahia, 2 times que estão quase sempre batendo pontos na Série D. Petrolina de Pernambuco, o Retrô de Pernambuco e também o Sergipe. E aí a pergunta acho que vocês já imaginam qual é a pergunta. É para o Retrô passar o carro e se classificar tranquilamente para ir em busca do acesso. Será que ele vem nessa temporada? O Retrô precisa ser mais copeiro, né? Tá faltando isso no time pernambucano, que todo ano chega com essa força, todo ano chega com essa expectativa, mas algo acontece no mata-mata que não engrena. Né?
Ano passado o Retrô até chegou na fase de oitavas, né? Teve uma grande chance de se classificar diante do Maranhão, né? Pô, o Maranhão, se não me engano, com 2 jogadores a menos, o time claramente exausto, mas o Retrô conseguiu ser eliminado pelo Maranhão, que foi o que o Retrô precisa ser para esse ano, apesar de o Maranhão não ter conseguido acesso naquela oportunidade, né? Mas falta demonstrar um pouco mais de força nos momentos decisivos, né? E tem sido assim nessa temporada. Chegou próximo de uma classificação histórica na Copa do Brasil, mas bateu na trave contra o Fortaleza, que Fortaleza que não vem bem na temporada, diga-se de passagem, apesar de estar na final do Cearense, mas aqui o papo é Série D, enfim, voltando, né? Retrô teve a chance de chegar na decisão de Pernambucano, mas caiu pro Náutico também nos pênaltis. Inclusive, eu ouvi o pessoal do Baião de 2 esses dias, o pessoal tava até mencionando que o Retrô nunca venceu uma decisão de pênaltis, né? Tem esse ainda fato para amedrontar o Retrô, né? E vai ter um reencontro retrô contra o Juazeirense, que passou o carro no retrô na pré-Copa do Nordeste, né? 4-0 eliminou o retrô na segunda fase. Pois é, e ainda tem mais um mata-mata aí sem sucesso em suas costas, né? Então, assim, o Retrô na fase de grupo sempre demonstra uma boa regularidade, mas está na hora de crescer nas fases decisivas para mostrar que tem condição de chegar no acesso. E aí, comentando sobre as outras equipes, né? Ainda sobre o Pernambuco, né? O Petrolina só não lutou contra o rebaixamento porque tinha equipes piores, né? Tinha ali o Porto, se eu não me engano, e o Flamengo de Arco Verde, que não chegaram nem perto de brigar para não cair, né? Eles caíram, simplesmente aceitaram, né? Petrolina então só vai mesmo para essa Série D com o carimbo da Copa do Brasil, né? E que convenhamos, na Série D isso não significa absolutamente nada, né? Indo já para o futebol alagoano, eu vejo o Asa, né, aí na briga pelo título alagoano junto com o CRB e, de certa forma, querendo assumir um protagonismo, né, ou, sei lá, pelo menos de ser o principal coadjuvante ali no futebol alagoano, visto que o CSA está numa queda livre danada, né, por lá. Então o Asa vem querendo, crescendo aos poucos, né, mas falta consolidar melhor isso na Série D, né? Teve uma boa temporada em 2022, ano passado nem tanto. Esse ano vamos ver se tem condições de brigar novamente por algo a mais, né? O CSE está fazendo uma campanha honesta, mas fica na nossa memória a sua única participação aí na Série D, que foi entretenimento puro, né? Mas pro lado negativo para o torcedor do CSE, que era uma equipe que sofria muito defensivamente, né? Vamos ver como é que esse ano o CSE se apresenta. Com relação ao futebol sergipano, o Sergipe, há umas temporadas atrás, teve a oportunidade até de assumir com mais força o protagonismo que era do Itabaiana na Série D, né? Só que não chegou longe. Não fez por onde. Tá indo bem no estadual, mas agora para a Série D vai ter o Itabaiana na cola, né? Então vai ser um bom desafio aí para essas duas equipes na fase de grupos. E quanto às equipes baianas, né? Acho que a expectativa, né, é com a Juazeirense, né, que está aí na briga na Copa do Nordeste. Não foi tão bem no estadual, né? Bateu na trave para chegar no mata-mata, na fase semifinal, né? E por outro lado, o Jacuipense, vamos ver como é que se porta na Série D, porque no Baiano, campanha bem abaixo, esse sim brigou para não cair também, né? Já que o Petrolina só não teve tanta rivalidade assim para não cair, né? Apesar dessa campanha abaixo, né, do Petrolina, né, é um time que merece uma menção realmente honrosa pela campanha que fez na Copa do Brasil. Eliminou Cascavel, onde não era favorito, apesar de ser um jogo acessível, né, não é um time, né, de Série B, Série C, né, é um time que se beneficiou muito desse, de- dessa mudança, né, de entradas na Copa do Brasil, que não tem mais o ranking, né, então acabou que foi impulsionado lá para cima para ser cabeça de chave. Mas não só por isso, né? A pressão que a gente vê que aconteceu para cima do Petrolina, né, em relação
a não desistir, né, para se manter firme na competição, para que a vaga não fosse repassada para o Santa Cruz. Muita gente acreditava que isso podia acontecer e o presidente do clube sempre se mostrou contrário a isso, né? Pelo que a gente vê das informações dos bastidores, né, ele teve essa postura também durante o arbitral, né, o conselho, no caso, né, da Série D. E essa grana que veio da Copa do Brasil só ajudou, né, pelo menos nessa manutenção assim, nunca teve esse pensamento de sair, mas isso reafirmou, né, a postura do clube de não, a gente vai disputar, né, porque a gente tem o direito à vaga, e isso que é importante citar, né, o time tem direito à vaga. O Santa Cruz só teria esse direito se alguém desistisse, como não desistiu, não tem por que entrar na competição. Então esse um ponto, né. O Retrô, só para complementar, né, o que disseram, né, essa questão do mata-mata no Retrô é bem complicada porque o time não tem o título nem a segunda divisão, né, de onde veio, né, o time tem títulos, né, perdeu a decisão perdeu, perdeu a final para o decisão, né, que é o time de Bonito, né, então é um time que sofre desde que cresceu, né, é aquele time que, se passar do mata-mata, ele cria uma expectativa de que numa Série C, né, onde tem duas fases de pontos corridos, ele pode ter uma força muito maior de conquistar acesso. Mas o mata-mata, como ele citou, é bem traiçoeiro e o Retrô, né, está passando por essa dificuldade. Né? Talvez um time do A5 seja uma boa inspiração para o Retrô não fazer, né, no caso. Né? E os dois sergipanos eu vejo bem. Né? O Itabaiana tem um bom histórico na Série D, ficou 2 anos fora, né? Viu o Lagarto e o Falcon disputarem a competição no lugar dele, digamos. O Sergipe time manteve a vaga. Asa CSE, o Asa venceu o CSE na semifinal do Alagoano, então conseguiu a vaga novamente para a final, né? Vai ter um difícil com o CRB, mas eu vejo o Asa ainda forte nesse grupo. O Jacuipense, o quadro baiano foi cheio de decepções, né? O Jacuipense, o Bahia de Feira, o Itabuna, que a gente vai citar mais adiante, e o Jacuipense que lutou para não cair, né? A possibilidade foi bem real. Enquanto a Juazeirense teve uma luta ali por vaga, não conseguiu passar de fase, mas fez uma boa campanha, e também a Copa do Nordeste, né? Fez aí esse mata-mata muito bom e também consistente dentro do possível na Copa do Nordeste também, onde está conseguindo se manter bem até essa última rodada que vem adiante. Né? É outro grupo forte, mas eu vejo ali talvez Retrô e os dois sergipanos à frente, assim, mas o Retrô mais ainda, porque é a questão financeira, mas essa é uma questão que a gente tem que citar, né? Que eu mostrei, o A5 tem muito a ensinar em um caso, né? Um time que tem muito dinheiro, mas que dentro de campo tem esses vacilos, né? Então é algo que não se, a questão financeira não garante que a bola vai entrar, que o time vai passar de fase, e é isso que vai ter que novamente enfrentar na Série D. Pois bem, a gente passou a limpo aí os 4 primeiros grupos dessa Série D de 2024. Agora a gente vai para o intervalo rapidinho e a gente volta para falar do grupo A5, A6, A7 e A8. Série D tem aqui Brasileiro Feminino Série A2 também. Terceirona Paranaense? Adivinha? O futebol Loja dos Holofotes, uma paixão pelo alternativo. Revista Série Z, a revista do futebol alternativo. 2011, o site vozdatorcida.com traz o melhor conteúdo independente sobre o futebol paraibano, com credibilidade e sem compromisso de agradar ninguém. Para ficar por dentro de tudo que acontece no futebol da Paraíba, acesse vozdatorcida.com e siga em todas as redes sociais, @vozdatorcida. Voltamos com a segunda parte desse episódio 110 do Quarta Categoria. A gente lembra que você pode nos ajudar seguindo a gente nas redes sociais, no Instagram e no Twitter, que agora é X, @pcategoria, e também divulgando nossos episódios que estão no YouTube e em vários tocadores de podcast. Continuando com o giro pelos grupos da Série D, que começa já, né? Agora a gente chega no grupo A5, que tem Anápolis de Goiás, Brasiliense do Distrito Federal, Capital do Distrito Federal, e o Capital do Tocantins, o Craque de Goiás, Iporá de Goiás, que foi rebaixado no estadual,
Calma, o capital não é do Distrito Federal, o capital é do Tocantins. Vamos lá, começar do começo. Anápolis de Goiás, Brasiliense do Distrito Federal, capital do Tocantins, Craque de Goiás, Iporá de Goiás, que foi rebaixado no seu estadual, Misto do Mato Grosso, Real Brasília, esse sim do Distrito Federal, e União Rondonópolis do Mato Grosso. Confundi porque o capital do Distrito Federal se classificou para a Série D de 2025, agora não. O Brasiliense, que é o habitué em decisões, em decepções, o Brasiliense, que sempre está decepcionando na Série D, agora não foi nem a final do Campeonato Candango e pode ficar sem calendário em 2025. Será que agora, desacreditado, vai ser o ano da redenção do Jacaré, que tem muito dinheiro e nunca consegue bons resultados na Série D? Eu acho que para qualquer, né, clube da Série D, se me perguntarem se o time vai subir, a resposta é provável que não, né? Porque são muitos clubes e a tendência é que não tem como a gente afirmar que sobe ou não e tal, né? O Brasiliense, eu acho que é o time que eu mais queria falar, até falei para vocês, é o time que eu mais queria falar no episódio, né? Porque com essa campanha, com essa disputa da Série D desse ano, o time vai ter mais participações em Série D do que em Série B, né? Que a gente meio que se acostumou lá na década quase retrasada, né? Que a equipe disputava e agora a equipe se consolidou, mesmo que negativamente, na quarta divisão, né? Talvez todo aquele momento ali realmente tenha sido um período apenas, né? E fica muito essa questão dessa lembrança, né? Essa ascensão tão rápida que parecia ser bem consistente, apesar daquela queda em 2005 da Série A para a Série B, mas que não parecia que aconteceria, né? A queda da Série C para D, né, foi meio estranha, né? Porque não só estranha porque não se esperava, mas também pela questão do grupo, né? Eram 11 times, não tinham 10 equipes, e o Brasiliense fez uma pontuação muito boa, mas outras equipes também fizeram campanhas muito boas e acabou que o Brasiliense, pelos critérios de empate, acabou caindo para a Série D e de lá não saiu mais, né? Nesse ano eu não aposto tanto em medalhões, mas teve uma decepção aí com a disputa da série do estadual, né? Que na verdade é do distrital, e não inspira confiança assim, que vai conseguir sair tão rapidamente dessa competição, não. Não é um time que, acho que há 2 temporadas a gente fala que a gente não coloca muita fé mais, porque realmente fica muito nessa questão do dinheiro e a gestão do futebol não acontece, né? Então não é um time que apostaria, não. Nesse grupo, me parece que agora as duas forças mais consolidadas na linha do norte, apesar do capital do Distrito Federal, que ano que vem deve vir bem forte, né? O Paulo Kobayashi fez uma escolha estranha, acabou que deu certo, né, com a classificação para a próxima edição da Série D, mas a gente vê Anápolis e União consolidados, né, com forças, apesar do Anápolis ainda decepcionar na competição, né? Não um time consegue cumprir o que a gente espera, né? Talvez seja também outro time que a gente passe a ver de uma outra forma. O União, eu ainda dá para apostar no Rondonópolis, porque faz um Motocrossense muito bom, acima do Cuiabá, né, em pontuação. O time conseguiu a primeira posição da primeira fase de maneira bem tranquila até certo ponto, né? O Cuiabá vacilou no começo ali, ainda assim, mesmo assim, não é favorito para conquistar o título, né, nessa final com o Cuiabá, mas é um time bem consistente, com uma torcida bem atuante e, e carrega um pouco dessa obsessão de ser esse segundo time agora do Mato Grosso, né, entre os 60 melhores do Brasil, já que o Luverdense teve a queda, assim como o Misto, né, que volta depois de 11 anos, né? É até estranho falar que é muito tempo para um clube que é o maior campeão mato-grossense, né, apesar do Cuiabá dominar o futebol atual, né, local, mas foi um bom tempo fora. E você tem Real Brasília, o Craque, o Iporá, que não fizeram boas campanhas no estadual. A Brasília até conseguiu passar de fase na Copa do Brasil, mas enfrentou o São Raimundo de Roraima, então foi um jogo também que era acessível de se passar. E o Capital foi bem na Copa do Brasil, né, venceu o jogo regional, né, contra o Tocantinópolis. Acabou que tomou a revanche da semifinal do Tocantinense, do campeonato estadual. E agora vai ter uma Série D para se provar nessa estreia, né? Primeira competição nacional, primeiro brasileirão da equipe, né? E é o time que foi escolhido, né, para sair da região para ir para outra, né? Assim como o Itabuna no próximo grupo. Mas eu vejo o União acima dos outros, assim, e o Anápolis com aquela desconfiança de sempre, né? Se manter
sempre aquele discurso, se manter o que fez o Goiano tem chance, mas chega na Série D não consegue cumprir o que se espera. Ai, assim, eu fico até feliz que o Felipe não falou, mas não deixou com todas as letras o que eu queria falar agora. Vamos deixar bem claro, o Brasiliense entra para essa Série D como o time mais pressionado pelo acesso dentre as 64 equipes. Ponto. Não tem sem tirar nem pôr. Mais que o Retrô? Mais que o Retrô. Mais que o Retrô. Porque são anos e anos fazendo campanhas que não dá nem para dizer que bateu na trave. E isso tendo dinheiro de sobra. E aí sempre teve aquela passada de pano, porque sempre estava disputando. Agora acabou a mamata do Brasiliense. Né? Agora ou vai ou racha. Né? Ou gasta esse dinheiro corretamente e briga pro acesso, ou não vai ficar um ano aí sem calendário, né? Vai ter que se contentar com o campeonato estadual, né? Então, assim, para mim é o time que entra com maior pressão dessa Série D de longe, né? Pelo retrospecto, né? Até por eliminações vexatórias aí nos últimos anos. E outra, esse sinal já foi dado desde a temporada passada, né? Que ano passado, um triz o Brasiliense não ficou fora da segunda fase, né? Quase que foi eliminado na primeira fase, acabou sobrando para o União Rondonópolis, que estava brigando bravamente pela quarta vaga do grupo. Acabou que o Brasiliense conseguiu ali na última rodada se sobressair e classificar, né? Mas esse ano não sei se vai ter essa mamata toda também, não. Já não teve no estadual e eu não sei se na Série D também vai ter. Porque o Anápolis, embora o Felipe até tenha mencionado que ainda falta alguma coisa para cumprir com o que se espera do Anápolis, tem feito uma boa temporada. Eu acho que entra como favorito até maior que o Brasiliense dentro do grupo. Né? Você tem um misto que fez uma campanha honesta no estadual. Né? Foi eliminado justamente pelo União Rondonópolis na semi do estadual. Né? Hoje a gente poderia estar falando do próprio misto, tivesse batido o União Rondonópolis. Hoje a gente podia estar falando do misto como uma equipe que estivesse sobressaindo por lá. Né? Só não foi porque o União vem mais forte. E aí temos algumas incógnitas. Né? Capital vem com o carimbo da Copa do Brasil. Né? Não se sabe como é que vem. Crack fez uma campanha muito ruim no estadual, brigou para não cair. Mas a gente sempre cria alguma expectativa sobre o futebol goiano que pode ser que em algum momento chegue além. Né? O Iporá, esse eu acho que descarto. Inicialmente eu descarto. Ano passado a expectativa já não era tão grande, esse ano com rebaixamento, não sei se vem com essa força toda. E tem o Real Brasília, né, que é outro incógnita, né? Mas que vem aí, né, quem sabe para, sei lá, aprontar, né? Conseguiu aprontar na Copa do Brasil. Outro time que vem com o carimbo da Copa do Brasil, né? Aprontou para cima do São Raimundo do Roraima. Então, assim, embora pareça que o Brasiliense possa ter uma vaga cativa ali no G4, eu não vejo com essa certeza toda, não. Muito menos de acesso, como já vínhamos falando em temporadas anteriores. Então, a pressão para esse ano vai ser enorme. Essa discussão de qual o time mais pressionado, a gente vai voltar a ela antes de começar a Série D, e aí a gente vai contar com a opinião de muita gente aqui para tentar balizar. Essa uma discussão muito boa, mas certamente o Brasiliense está entre eles, o Retrô também está entre. Bom, seguindo a nossa dança pelos grupos, é hora do Marcos brilhar. A gente vai falar do grupo A6, que tem o Audax Rio, rebaixado no Carioca sem somar um ponto, não somou nenhum ponto no Carioca, o Audax. Democrata de Sete Lagoas e Ipatinga de Minas Gerais, que entraram na competição após as desistências de Vila Nova e o outro Democrata. Itabuna, na Bahia, outro rebaixado no seu estadual. Nova Iguaçu, finalista do Campeonato Carioca. Aí está o contraponto dessas campanhas ruins e desistências. Tem também a Portuguesa Carioca, Real Noroeste do Espírito Santo. E o Serra do Espírito Santo também foi rebaixado no seu estadual.
Marcos, eu vou só passar a bola para você, fica à vontade. Ai, ai. Eu diria que essa edição foi entregue de bandeja pros capixabas. Fazer, tipo, por favor, brilhem. Né? Eu acho que esse é o grupo A6 mais fraco, assim, talvez da história do grupo A6. De longe, acho que é o pior grupo A6 da história da Série D desde que mudou o formato. Só que, para piorar a nossa situação, nenhuma das duas equipes inspiram confiança. Né? Vou começar pelo Real Noroeste, né? Que ano passado fez aquele papelão na Série D, né? Depois apesar de ter ganho o título estadual do ano passado, mas ganhou de forma arrastada o tricampeonato, chegou na Série D e se confirmou a má fase, terminando em último no grupo. E para esse ano a gente ficou na expectativa de como vinha o Real Noroeste para o estadual. Parecia que seria uma equipe que ia fazer frente, até ter terminado a primeira fase em segundo lugar, né? Mas o primeiro mata-mata do Capixabão já deixou claro de que se não reformular o elenco, não vai também chegar longe de novo. Porque foi eliminado por um Vitória que terminou em sétimo na primeira fase. Uma campanha terrível de ruim. O Vitória terminou a primeira fase classificado, mas com 7 jogos sem ganhar. E no agregado, o Vitória fez 7-3 no Real Noroeste. Né? Assim, gritante. É um resultado gritante. Só não foi mais gritante pro rebaixamento do Serra. Né? Que aí, tipo assim, o erro do Serra foi ter sucesso. Né? Eu diria. Porque, assim, é um clube que há muito tempo fala-se de pagar dívidas, pagar dívidas, pagar dívidas, mas eu vejo que o problema do Serra sempre foi uma gestão que não conseguir captar dinheiro nenhum. É uma diretoria que não traz nada de atrativo. Né? É sempre discurso muito negativo da diretoria do Serra. Sempre é um discurso vitimista, né? De que ninguém nos ajuda, ninguém quer ajudar o Serra, uma cidade de 500 e pouco mil habitantes, ninguém dá R$1 pelo Serra, né? E faltou ação a essa diretoria, né? E aí, ano passado, foi premiado com o título da Copa ES, né? E, de repente, acho que a diretoria se viu perdida com isso. Né? E desde o dia que teve, aí eu como torcedor eu acompanhei o pós-título, né? E foi algo desesperador. Né? Fizeram uma live de 1 hora depois, umas 2 semanas assim depois do título, fizeram uma live de 1 hora para fazer a prestação de conta do Serra e foi 1 hora de ladainha. Tudo que se perguntava ao diretoria eles falavam, vamos ver com a prefeitura. E, meu amigo, a mesma situação lá pro do Rio Branco do Acre. Não há responsabilidade de prefeitura fazer futebol. E aí foi arrastando a situação, e o time, planejamento desastroso para o estadual, terminou com uma vitória em 9 jogos, e aí com um elenco mal montado e não tem Ney Barreto que dê jeito. Né? Ney Barreto até chegou no meio do campeonato para tentar salvar, mas assim, não deu. Não teve como. O time, já desde a segunda rodada, você olhava na cara do jogador, tudo cabisbaixo. Né? E assim, o Serra, para essa remontada de elenco, dispensou 13 jogadores e eu achei que dispensou pouco. Eu achei que dispensou foi pouco. E não tem expectativa sobre quem vai vir para cobrir. Né? E aí também muito se falou aqui no estado sobre tem que vender a vaga para o Rio Branco, tem que vender a vaga para o Rio Branco. Mas, sinceramente, né, Rio Branco tem que se preocupar em voltar a ganhar título, coisa que não faz há 8 anos. Né? E eu acho assim que planejamento ruim tem que ser punido dentro de campo. Então que o Serra tem que disputar essa Série D e tem que expor a bagunça que foi mesmo. Né? E assim, mas mesmo assim, como eu falei, estão dando a chance para os capixabas brilharem, né? Porque temos um grupo com outros 2 aí que, né? Enfim, temos aí o Ipatinga tá lutando contra o rebaixamento no Mineiro, né?
Tá? Dos dois mineiros, para mim, é o que dá a maior expectativa de fazer uma boa campanha. Porque ainda assim está disputando a elite do estadual. O Democrata de Sete Lagoas vai disputar o módulo 2 enquanto a Série D está rolando. Então, não se sabe como vai dosar forças na competição. O Itabuna, decepção no Campeonato Baiano. Rebaixado, tomou um 8-0 esquisito do Nova Iguaçu na Copa do Brasil. E vai com o Sub-23 do Vitória aí, né? Vitória da Bahia vai emprestar jogadores, mas assim, isso me traduz não como uma coisa de que venha forte, mas sim que não vai desistir da competição. Inspira, passa mais essa situação do que uma coisa de que venha forte, né? E tem o Audax Rio que não se espera, eu não espero nada vindo daí também, né? Tendo em vista também o que passou na Copa do Brasil. Sobra apenas Nova Iguaçu e Portuguesa, né? Que também é incógnita, porque Nova Iguaçu deve desmontar o elenco, né? Depois dessa campanha excepcional no Campeonato Carioca, né? Que ainda não terminou, pode acabar com o título, né? Por que não? Nos resta sonhar aí, né? E tem a Portuguesa do Rio, que até então tem sido para mim, tem feito para mim uma temporada pouco ambiciosa. Para uma equipe que tem batido, que bateu na trave nas duas últimas temporadas. Fez um Carioca mais ou menos, né? Esperava estar ali no lugar do Nova Iguaçu brigando. Na Copa do Brasil, não passou de fase por pouca ambição também. Aliás, classificou na primeira fase para a segunda com empate em 0-0, justamente contra o Audax. Assim, muito abaixo do que a gente espera da Portuguesa. E não passou do Cuiabá, porque também foi pouco ambicioso jogando em casa. Teve a bola do jogo na reta final da partida. Aí nos pênaltis foi eliminado. Então, grupo A6 tende a ser o grupo A7 de temporadas anteriores. Eu estava pensando em não usar essa expressão, mas realmente não tem como, né? Esse grupo A6 é o grupo da morte, literalmente, né? Porque tá complicado, né? Porque assim, você olha os times assim, até quem está com muito sucesso, você não espera muita coisa, né? Que é o caso do Nova Iguaçu, né? Eu não sei como é que vai ser essa remontagem ali, porque com certeza os destaques vão sair, né? Já tem muitos boatos, muitas notícias saindo sobre o futuro desses jogadores, né? E com certeza eles têm espaço, né, em Série B, até em Série A, alguns são citados e tal. Então acaba que realmente, né, parece que a Portuguesa vai cair no colo um favoritismo que ela nem merece, digamos, pelo que ela fez nesse primeiro quadrimestre, né? Primeiro trimestre, na verdade, né? Que é isso que o Marco citou, né? Parece que a Portuguesa entrou meio que lutando para ser o sexto lugar, né? E achando que isso seria muito fácil de ser conquistado, né? Abaixo dos quatro grandes e do Volta Redonda que está na Série C, né? Ela achou que estaria tranquilamente aí entre os dois melhores fora da Série D e não foi assim, né? E novamente vai ter que correr atrás na Série D e na Copa Rio, né? Foi assim ano passado que bateu novamente na trave, em 2 anos seguidos que bate na trave e não consegue o acesso. E no ano passado teve esse adendo, né? Teve esse adendo, né? Não teve vaga direta, né, pelo Carioca e conseguiu a vaga só pela Copa Rio, né? Então, provavelmente vai ter que fazer essa briga caso queira voltar para a próxima edição ou, né, caso não suba, né? Que é um time aí que a gente fica de olho, né? Que pode fazer aquela questão que a gente sempre fala, né? Que é um time que perde o acesso no ano anterior e depois sobe no seguinte. Eu vejo até que o Real Noroeste, né, pelo que, mesmo com essa eliminação da Vitória, acaba tendo um certo. Se sobressai um pouco em relação aos outros times. O Ipatinga teve muito aquela questão da nostalgia, né? Um time que volta para uma Série D depois disputado. Esse grupo é tão complicado, né? Que tem 3 times na Série D que já disputaram, que nunca venceram a partida da Série D. Um caso é o Serra, o outro é o próprio Ipatinga, que vão se enfrentar, e o Petrolina. São 3 times que disputaram a Série D e nunca venceram a partida. E esse grupo tem 2 times que nunca venceram a partida, né? Então o empate vem forte aí nesse confronto, caso não aconteça algo diferente, né? E sobre o Serra, o que eu espero é que o Marcos se una com amigos que torçam para o clube e faça essa faixa, né? O erro do Serra foi ter sucesso. Essa frase é maravilhosa. Assim, só para fazer um adendo até com relação à Portuguesa, né?
que a própria classificação via Copa Rio já não foi de uma forma tão ambiciosa assim, né? Porque ano passado passou alguns sufocos até com equipes de Série A2 de Carioca. Né? Aí teve uma outra coisa, né, para citar. Não precisou vencer a Copa Rio para ter a vaga, porque fizeram acordo com o Lari foi para o Brasil, eles foram para a Série D. Então, nem essa dificuldade de vencer o Lari para ter a vaga eles tiveram. Eles tiveram, não. Claro, para chegar até a final, precisaram fazer muita coisa, mas na final mesmo, eles não precisaram vencer para ter essa vaga na Série D. E só um adendo antes de passar para o Ellison sobre o Serra, né? Sobre a frase, né? Que o erro do Serra foi se ter sucesso. Porque eu vejo nessa diretoria uma coisa tão mediana, tipo assim, tá bom a gente ser mediano, né? Qualquer coisa a mais parece ser bom. O problema é no momento que veio o sucesso. Tipo, agora você precisa extrair algo a mais. E ficou mais do que provar que essa diretoria não consegue nada. Então, reforço aqui, o erro do Serra foi ter sucesso. Só para ter um comentário, no bastidor, né, uma conversa que eu e o Marcos tivemos sobre essa questão de Serra e Ipatinga, né? Eu citei que são duas equipes que nunca venceram jogos da Série D. Até o Marcos lembrou de um confronto lá em 2006 entre Ipatinga e Serra, que meio que marcou, né, o final de uma era de ouro do Serra e deu início a uma era de ouro do Ipatinga, né? Então é um confronto interessante aí nesse tanto que tem na primeira fase. Pois é, né? Serra e Ipatinga é muito 2005, velho. Muito 2005. Pois é. Então agora a gente chega agora no grupo A7, que conta com Água Santa, sensação do Paulistão do ano passado, vice-campeão sob o comando de Thiago Carpini, que hoje está no São Paulo. Patrocinense de Minas Gerais, rebaixado no Mineiro, e esse time sim não tinha vaga, acabou entrando pelas desistências, né? Não o Ipatinga. O Ipatinga está por méritos ainda. O grupo ainda tem Costa Rica do Mato Grosso do Sul, Inter de Limeira de São Paulo, Maringá do Paraná, Pouso Alegre de Minas Gerais, mais um rebaixado da Série C do ano passado, Santo André, rebaixado no Campeonato Paulista, e o São José de São Paulo. E a gente vai ouvir primeiro, antes dos nossos amigos Felipe e Marcos falarem sobre esse grupo A7, o Sérgio da FATV, Sérgio Oliveira da FATV, que vai falar sobre essa situação atual do Santo André, que inclusive acabou de anunciar a contratação do Leston Júnior para dirigir o time na Série D do Campeonato Brasileiro. Vai lá, Sérgio. Amigos do quarta categoria, que beleza. Filipão, um abraço. Marcão, um abraço. Edson, um abraço. Um prazer. Temporada 2024. A Van Premier do quarta categoria. Que maravilha. E cá estou eu, mais uma vez. Participei das últimas edições do ano passado e agora participando da primeira de 2024. Sempre um prazer participar desse sensacional podcast. Agora para falar dessa temporada 2024 da Série D, que está pintando por aí e que promete muitas coisas interessantes. Minha missão hoje aqui falar do glorioso Ramalhão, o Esporte Clube de Santo André, que no Paulistão não fez boa campanha, né? Não foi bem. Uma vitória apenas no Campeonato Paulista, em 12 jogos, né? Campanha decepcionante. O time realmente não encaixou em 2024, não encaixou no Campeonato Paulista e foi muito aquém do esperado. Decepcionou realmente um time que no ano passado fez um bom Paulistão e que esse ano realmente não mostrou a que veio. É um time até com nomes conhecidos, né? O Valse em São Paulo, Marcial em Corinthians, o Cléo Silva também, né? Que agora já saiu do Santo André, foi pro Náutico, foi anunciado recentemente no reforço do Náutico. O time começou sendo treinado pelo Fernando Marchiori, né? E a gente sabe, né? Fernando Marchiori, problemas internos, né? Nenhuma vitória, 2 empates apenas nos 5 jogos que teve com o Fernando Marchiori. Fernando Marchiori demitido no meio do Campeonato Paulista e chegou em seu lugar o Márcio Fernandes. Márcio Fernandes que melhorou o time, mexeu na escalação, mexeu na composição tática do time, colocou alguns medalhões no banco. O Cléo Silva foi muito contestado, foi para o banco, inclusive, né? Tivemos a ascensão de outros atletas, a torcida até gostou da participação do Márcio Fernandes. Eu conversei com alguns amigos torcedores do Santo André, li também alguns comentários do pessoal falando que se o Márcio Fernandes estivesse desde o início do campeonato, talvez a história do Santo André no Campeonato Paulista fosse diferente, né? Mas, enfim, começou
errado já com a preparação do Fernando Marchiori, com a montagem do elenco do Marchiori, depois a mudança de elenco no meio do... mudança de treinador, desculpa, no meio do campeonato, tudo para dar errado, né? O Santo André seguiu aquela cartilha e acabou rebaixado com merecimento na penúltima colocação do Campeonato Paulista com 8 pontos, uma vitória e 5 empates apenas. E para a Série D é uma grande incógnita, né? Ao contrário dos outros paulistas que disputaram a primeira divisão aí, e que estão nessa Série D de 2024, o Água Santa já anunciou aí manutenção de alguns jogadores do elenco que jogou o Campeonato Paulista. A Inter de Limeira já anunciou até novos reforços para a disputa da Série D. E o Santo André não. O Santo André já perdeu o Márcio Fernandes. O Márcio Fernandes já foi para o Vila Nova, até classificou o Vila Nova aí para as semifinais da Copa Verde contra o Goiás. O próprio Cléo Silva já foi para o Náutico. O Souza também, se eu não me engano, já foi para o Náutico. Um time que provavelmente vai ser desmantelado. A própria torcida não quer o elenco que jogou o Campeonato Paulista jogando na Série D. O time provavelmente será todo reconstruído com um novo treinador, com novos jogadores. E quem será esse treinador é a grande incógnita do momento. O Santo André hoje é um grande ponto de interrogação. Não tem treinador, ainda não começou a montagem do elenco e não sabemos o que será do Ramalhão para o Campeonato Paulista. Investimento a gente sabe que tem, né? A própria CBF anunciou aí 400 mil para os clubes, né? Que grande parte já foi inclusive entregue para os clubes participantes aí da Série D. O Santo André é um time com uma boa condição financeira, pode sim construir e montar um bom elenco e quem sabe repetir o que fez a Ferroviária, né, o ano passado, aí, né, quando foi rebaixado do Campeonato Paulista e mesmo assim conquistou acesso, né, meio que aos trancos e barrancos, ali, também trocando de treinador no meio do campeonato, mas conquistou acesso, quem sabe, né, porque o Ramalhão agora com esse rebaixamento, se não subir de divisão, está sem calendário para 2025, né? Não conquistou a vaga para a Série D. Vale lembrar que Inter de Limeira, Água Santa e a Portuguesa serão os representantes do futebol paulista o ano que vem na Série D. Se Água Santa ou Inter de Limeira conquistarem o acesso, a vaga até vai para o Santo André depois. Mas tem que torcer para os outros, nunca é legal, né? Convenhamos. Então, o Água Santa briga aí por esse acesso, junto com a Inter de Limeira. O Santo André também entra na disputa. São os 3 participantes paulistas em 2024 na Série D. E o Ramalhão é uma grande incógnita, né? Temos que esperar quem será o treinador para ver como vai ser essa montagem desse elenco, quais jogadores vão chegar e que elenco que jogará o Campeonato Brasileiro da 4ª divisão, certo? Espero ter passado a mensagem, certo, meus amigos? Marcão, repito, um abraço. Felipão também um abraço. Edson, um abraço. Vocês sabem que vocês podem contar comigo a hora que precisar. Estou sempre disponível aí para falar das equipes do futebol paulista e de outras aleatoriedades aí do maravilhoso mundo do futebol alternativo brasileiro, Série D em geral e assuntos aleatórios, certo? Que beleza. Bom, meus amigos, um abraço para todos. Sigam aí, boa sorte para a 4ª categoria nessa nova temporada, certo? Quero participar, já vou me autoconvidar, porque eu sou cara de pau mesmo, certo? Podem contar comigo, estamos aí disponível. Boa sorte também para o futebol paulista e até, valeu. Valeu, Sérgio, sempre um prazer e uma honra recebê-lo aqui no 4ª categoria. Você que a gente sempre deixa claro, né, que é um dos grandes mentores desse projeto, mesmo que indiretamente, né, porque falar sobre o futebol fora dos holofotes é uma coisa que você traz há quase 2 décadas, né? Então, estamos aí seguindo seus passos, tentando fazer o nosso melhor por aqui. E vocês, Felipe, Marcos, o que é que vocês têm para completar aí sobre esse grupo A7, que depois a gente vai gravar ainda alguns episódios antes do início, de fato, da Série D, e a gente trará mais detalhes sobre todas as chaves também da chave do grupo A7. O grupo A7 tem sempre, geralmente reúne paulistas, né? Então é aquela análise CEP, né? A pessoa vê o CEP, pronto. Já é esse grupo que é o mais forte, sem a análise de fato, né? No histórico de São Paulo, realmente é o melhor em acesso na Série D, mas não são todos os times paulistas são fortes, vão conquistar o acesso, né? E sempre tem aquela questão também, né? É injusto com São Paulo, com Rio de Janeiro, Minas Gerais, sei lá, que eles ficam tudo no mesmo grupo e tal. É só mostrar força e subir, né? Subir os 4. Quem for mais forte pode subir. No caso do Maringá, né, que é
aqui da minha região, né? Da minha cidade, na verdade. Não vou ficar fazendo giro, não. É um time também pressionado, né? Apesar de não ter uma pressão igual do Brasiliense, do América, do Retrô e tal, mas é um clube que agora passou, digamos, o Cascavel naquela busca pela Série D, ou mais favoritismo pelo acesso à Série D. O Maringá tem essa questão, mas também vai ser um time que vai perder muito jogador em relação ao que está na final novamente do Paranaense. Assim, é uma coisa que não dá para contar com esse elenco para a Série D. O Morelli, por exemplo, já tá fechado com o Curitiba, e outros vão fazer essa sequência também. Talvez até o Jorge Castilho comece a receber mais sondagem, um treinador que está fazendo muito sucesso, mas que ainda não teve essa chance em outro clube, mas ele é bem respaldado no Maringá, renovou o contrato, mas é um time que entra aí que são poucas informações sobre como é que vai ser o elenco para a Série D, vai ser bem diferente, vai ter poucas semanas aí para modificar o elenco, né? Ainda mais que vai ter, vai ter saídas, né? Vai ter um time diferente e segurar o que pode, né? Tentar segurar para ter bons exemplos que a gente teve recentemente, né? Do próprio Ferroviário, do Novo Horizontino, né? Que manteve uma base estadual forte, conseguiu acesso, então é um time aí que vai ter essa questão, mas que entra forte novamente para tentar ter sucesso na Série D. Isso o time não teve ainda, é uma questão que precisa ser citada, né? O time não passou de um mata-mata ainda, desde que começou a disputar a competição. Então isso também é um desafio para o Maringá, que é favorito na chave, mas tem esse desafio no mata-mata. Vou fazer 2 destaques bem rápidos aqui. Primeiro, com relação ao futebol mineiro. Patrocinense ter desistido do estadual, acho meio vergonhoso, né? Até porque complicou com a situação do triangular final, né? Deixou o Ipatinga com saldo enorme, sem ter jogado nenhum jogo contra eles, né? E o Democrata ficou a ver navios, porque jogou um jogo contra eles e só ganhou de 1-0, né? Então complicou nessa questão do saldo e achei que isso acaba interferindo ali, pode acabar interferindo no resultado final do triangulado mineiro, né? Acaba que a esperança do futebol mineiro, né, recai sobre o Pouso Alegre, né? Que parece ser o time aí que com um pouco mais força, né? Pelo menos o que mostrou no estadual, né? Não sei que o Ipatinga remonte a sua equipe, venha forte para a Série D, mas o Pouso Alegre, a princípio, é o time que vem fazendo a melhor temporada entre os 3 de Minas Gerais, né? Chegou na final aí do troféu Inconfidência, né? Seria tipo um troféu do interior, né? E é o time de melhor campanha atrás dos 3 da capital, do Tombense e do Atlético, que estão na Série C. Então, campanha honesta. E o outro destaque fica para o Costa Rica, né? Que deu um baita de um azar. Por mais que esse grupo cheio de paulistas aí, todo mundo remonte o elenco, né? O Costa Rica cair nesse grupo foi muito azar, porque esse ano era para entrar no grupo A6. Né? Que é onde poderia se sobressair mais e encontrar um grupo mais nivelado para ele, né? Embora não tenha feito uma grande temporada até então, né? Bem abaixo do esperado no Campeonato Sul-Mato-Grossense, né? E o Maringá, né? Muita calma nessa hora, né? Porque desde o acesso do Operário lá em 2017, está faltando um time paranaense assumir esse protagonismo. Eu acho, na verdade, que está faltando um capixaba entrar no caminho, né? Sem capixaba eu não consigo, né? Provocações já na abertura desse quarta categoria, mas de 2024, claro. Agora a gente chega vai mais ao sul do país, né? O grupo A8 tem a Avenida do Rio Grande do Sul, o Barra de Santa Catarina, que é semifinalista do seu estadual, o Brasil de Pelotas do Rio Grande do Sul, o Concórdia de Santa Catarina, Cascavel do Paraná, o Ercílio Luz do Rio Grande do Sul, Cianorte do Paraná, e também tem o Novo Hamburgo, rebaixado no Gauchão de 2024. O Novo Hamburgo, que também é um time que teve muitas presenças aqui na Série D do Campeonato Brasileiro. E a gente vai ouvir o Juari Belmonte, que é do jornal Zero Hora. Ele vai falar aí sobre a situação do Noia, rebaixado no estadual, e como é que é a situação que o time chega agora para essa quarta divisão.
Pois é, amigos, o Novo Hamburgo está selado depois do rebaixamento, ele chega postulante, talvez, ao meio de tabela do grupo, talvez, né? Sendo bem otimista, claro, um prognóstico com o que nós vimos no Campeonato Gaúcho quando o time foi rebaixado, reformulou todo esse grupo, dispensou aquela comissão técnica que tinha o Edinho e o Preto que foi ídolo, campeão gaúcho, mas não deu certo aí junto com essa comissão do Edinho Rosa, acabaram desligados, e a gente tem aí a posse de um novo treinador, que é o Lucas Isoton, que estava no Concórdia e terá como auxiliar o Gotti, que foi goleiro do Novo Hamburgo, trabalha no Novo Hamburgo já há bastante tempo, então talvez seja a pessoa aí mais próxima, né, de uma realidade do clube que entenda um pouco melhor, até porque a diretoria está perdida, uma direção que não conhece o clube, tanto que insistiu no erro de manter a comissão técnica, que foi um fracasso na temporada passada para essa temporada. Então a gente espera aí dias melhores para o Noia, que se representou na semana passada com apenas 11 jogadores, ou seja, o momento do Novo Hamburgo é um momento de instabilidade, está num grupo difícil contra o Barra de Santa Catarina, contra o próprio Concórdia, Cascavel, Cianorte, além dos outros dois gaúchos, né, o Ercílio Luz também de Santa Catarina, além do Avenida do Brasil. Então o Novo Hamburgo eu acho que vai penar nessa Série D, mas a gente espera como torcedor dias melhores para o nosso Noia. Avante! Valeu, Jauri, tá? Corrigindo o nome dele, que eu falei errado. Eu que sofro muito com isso, não deveria cometer esse tipo de erro. Mas o que é que vocês trazem também de destaque aí rapidinho desse grupo A8? Eu aproveitei, acabei citando o Maringá, né? No grupo A7, eu queria falar até dos paranaenses primeiramente, né? Novamente, reforçar, né? Que tá faltando um paranaense assumir o protagonismo de ter um time ali brigando de fato, que de uns anos para cá, né, como eu falei, desde o acesso do Operário em 2017, né, temos visto campanhas muito, não digo totalmente abaixo da expectativa, mas nenhuma que se sobressaísse de fato, né. Tivemos Paraná caindo nas oitavas, Cianorte caindo nas oitavas, Cascavel também caindo até antes disso, né. E assim, eu não continuo sem olhar, eu olho para Cascavel e Cianorte, né? E ainda também não vejo nenhum protagonismo vindo desses dois. Acho que esse grupo A8 tem muito disso, né? Que eu olho para os 8 participantes e não vejo ainda algo consolidado, um trabalho, tipo assim, a longo prazo, que se refletindo um possível favoritismo no grupo A8. A gente tem o Cascavel, né, que tá disputando anos e anos a Série D, mas também não tem assumido o papel de protagonista, né? O Maringá no grupo A7 parece que pode assumir de fato essa posição, mas como o Felipe bem falou, né, vai se desmontar, de fato, né? E ano passado também teve essa condição, né, de ser o protagonista, caiu no mata-mata contra o Camboriú, né, no primeiro mata-mata, né? Dos catarinenses, o Barra fez uma campanha honesta no estadual, mas também é algo que a gente precisa esperar mais um pouco, até porque vai ser a primeira participação do clube, né? Então não dá para colocar numa condição de favoritismo ainda, né? Muito cedo. O Ercílio Luz retorna à Série D, né? Mas dessa vez com menos expectativa que a do ano passado. O ano passado fez uma brilhante primeira fase, acabou caindo para a Ferroviária no primeiro mata-mata, né? Então vem para a Série D com esse background, mas não sei também, né? Pela campanha no estadual ainda é cedo afirmar qualquer coisa. Concórdia abaixo, né? Visto que lutou para não cair. E dos gaúchos, a mesma coisa que eu falei, sei lá, dos paranaenses, né? Agora que o Caxias subiu, é hora do Brasil de Pelotas assumir esse protagonismo, mas também, tendo em vista toda a crise financeira que a gente viu, né, na temporada passada, a gente não sabe se para esse ano vem com essa força toda, né? Novo Hamburgo, se ano passado a gente não esperava nada, para esse ano muito menos. E o Avenida ainda também precoce de falar qualquer coisa, ainda mais com a campanha também abaixo da média. Então, esse grupo A8, em comparação às últimas temporadas, também é o mais fraco A8, talvez. Pelo menos, não sei na questão, não sei dentro de campo, mas de expectativa, talvez seja com expectativa mais baixa dos últimos tempos.
A minha dúvida do Barra é como a equipe vem para a Série D, né? Porque é um time que tem um potencial para ser bem parecido com o que o Retrô sofre, que é ter muita força, muito dinheiro. O time tem investimento de fora, tem parceria com o clube com o Hoffenheim da Alemanha, tem um CT maravilhoso que está em construção, que está sendo finalizado. Foi semifinalista agora do Catarinense, depois de uma virada espetacular para cima do Figueirense. Então, essa é um time também que deve ser desfeito. Tem muitos jogadores de Série C, pega uma Série C ali recentemente, então, que deve voltar para a competição para disputar uma divisão acima. O Cascavel, nos últimos anos, ele vem caindo, tanto que eu citei, né? O Maringá, para mim, assumiu esse protagonismo de ser o time que mais forte, com maior tendência a subir para a Série D, coisa que o Cascavel, lá em 2021, 2022, teve muito e agora foi perdendo, foi se perdendo. No ano passado nem se classificou para a próxima fase. Teve aquele confronto com o Novo Horizontino, onde era ampla, era muita zebra passar e não passou. E quando foi favorito, não passou pelo Cianorte em 2022, né? Teve naquele grupo com o Joinville, né? Esse grupo A8, né, não ter o Caxias, né, também ele tira um pouco um pouco do referencial de favoritismo mesmo. Isso que o Marco citou, realmente o Brasil de Pelotas vai ter, é o time que parece, mas pelo menos em tradição, é o time que tem que assumir esse protagonismo, desde que nenhum caia, né, o Caxias não acredito que caia para a Série D novamente, o Ipiranga que foi mal, mas o Brasil de Pelotas que já conseguiu acesso para a Série C lá em 2014, agora tem que se voltar essa luta aí, assim como foi no ano passado, né? Ele não fez uma campanha brilhante no Gaúcho, fez uma campanha ok, conseguiu a vaga para a próxima fase, onde passavam 8, também a vaga para a Série D próxima, né? Então fez aí tudo que o mínimo, digamos, para conquistar e conquistou, né? O Cianorte poderia ter poderia mais, sofreu um placar agregado muito alto contra o Curitiba nas quartas de final do Campeonato Paranaense, mas mostrou coisas boas, mas aí também não sei se tem a mesma uma força assim para acesso. Nesse grupo é bem acessível, não precisa passar assim, mas é para pensar em acesso, pensando em repetir 2012, quando perdeu para o Mojimirim, um jogo que era para ter subido, mas acabou que tomou um dos pênaltis, foi eliminado. Avenida, Novo Hamburgo, não dá para ter muita expectativa. O Concórdia, só de estar na Série D já é uma conquista, porque o time teve risco de ficar, não competir esse ano, conseguiu entrar no Catarinense, não caiu. E o Ercílio, né, conseguiu passar de fase, mas foi lá no 8º lugar, não teve o mesmo protagonismo de antes, dos outros anos. E o Cascavel, mesmo com esses problemas, parece ainda o melhor time, mas é aquilo, vai ter que mostrar dentro de campo para não repetir o que fez em temporadas anteriores. Só para pontuar aqui com relação ao Brasil de Pelotas, né? Eu acho que, tipo assim, tem que assumir protagonismo, né? Quer dizer, é o principal nome para assumir protagonismo e o primeiro passo já foi dado, né? Que já está garantido para a Série D de 2025, né? Acho que o primeiro passo para você assumir um protagonismo é estar ali frequentando a competição ano após ano, pelo menos, né? Mas vai precisar se reorganizar, né? Porque ano passado a gente acompanhou a crise que foi. Tem que se reorganizar para isso se refletir dentro de campo. Pois bem, a gente passou agora pelos 8 grupos, né, que vão disputar a Série D de 2024. Lembrando que vai começar daqui a mais de um mês, desde a gravação do programa, então muita coisa pode mudar. Então a gente vai daqui até lá também trazendo atualizações do que esperar desses grupos, desses clubes que vão disputar a 4ª divisão. E agora, para a gente encerrar, vamos emendar carne de onça e considerações finais para vocês. Primeiro, para quem está chegando agora, o prêmio Carne de Onça em homenagem a uma iguaria muito ruim do estado do Paraná, e a gente dá para quem é o destaque negativo da semana no episódio no 4ª categoria, Marcos Felipe, vocês. Carne de onça e consideração, volte à consideração. É um alimento sem graça. Ruim a gente pode discutir, mas sem graça com certeza. Eu sou aqui do Paraná, mas eu sou do interior, né? Eu sou de Curitiba, então são 6 horas de diferença aí para essa questão. Mas o carne de onça, com certeza, tem que ser para Santa Cruz, né? Faz essa forçação de barra aí, inventa, tira essas teorias de
teria direito à vaga se baseia em coisas bem fracas, assim, que não existem, né? Não tem sustentação. E é um clube que não iria disputar competição, não deveria e não vai disputar competição, né? Só se tiver realmente uma mudança drástica no tapetão para conquistar a vaga, né? Mas destacar também outro clube que ficou ali no bastidor tentando alguma coisa, que é o Paraná. Também teve movimentação para conquistar alguma coisa. Esse caso é ainda mais absurdo porque o time está na divisão estadual. Então, nem com desistências conseguiria. Teria que ser desistências de uns 10 times para conquistar a vaga, né? E no caso, o Paraná também teve algumas participações para tentar forçar uma barra. Até teve outros boatos, mas aí não sei se confirmaram e tal. Mas Paraná e Santa Cruz tiveram uma presença via, pelo menos os dirigentes das federações para tentar alguma coisa. Mas Santa Cruz assumiu esse protagonismo de passar vergonha, né? Porque realmente não tinha direito e não tem por que estar na competição, e ainda mais com essa sustentação totalmente fantasiosa que colocaram, né, de vai ter time rebaixado, do Mineiro que vai disputar, tá? O Santa Cruz tem tradição, tá? Mas o Santa Cruz não ficou à frente do Retrô nem do Petrolina para ter a vaga nessa Série D. Então, para mim, é o Carnegie Johnson mais fácil que eu dei desde que começou essa premiação. Bom, primeiramente agradecer pelo primeiro episódio de 2024, né? Saudades que eu tava do quarta categoria, né? Esse ano vai sobrar ripada. Prevejo muitas ripadas, muitos carnes de onça espalhados pelo Brasil. Mas primeiro eu queria destacar o Capixabão, né? Que está na reta final, está na sua fase semifinal. De um lado, o Rio Branco de Venda Nova venceu o seu jogo de ida fora de casa contra o Vitória por 1-0, e é incrível, né? Um time que quase foi que até a sétima rodada estava na zona do rebaixamento, está um empate de voltar à Copa do Brasil e de voltar uma decisão de estadual depois de 3 temporadas, se eu não me engano, 3 temporadas. E do outro lado tem o Porto Vitória, né, que é muito forte na base, mas ainda deixa a desejar no profissional. Já perdeu o jogo de ida para o Rio Branco da capital, Capa Preta, por 2-1, né? E eu até ripei o Rio Branco falando que precisa se preocupar mesmo em ganhar o estadual, coisa que não ganha há 8 anos, né? Ganhar títulos importantes, né? E é de fato o favorito a ganhar, né? Eu acho até que vai, né? Primeiro porque o elenco é muito forte, e segundo porque, né, eu acho que tá faltando rival à altura mesmo, né? O nível desse ano foi bem baixo aqui no Espírito Santo, e a força do Rio Branco ganhar estadual sem fazer muita força é a demonstração mais clara disso. Se confirmar, é óbvio, né? E meu troféu carne de onça eu vou destinar também ao Santa Cruz, né? E eu estendo a todos os times lobistas do Brasil que estão tentando de alguma forma jogar a Série D, né? Santa Cruz acho que é a expressão mais absurda disso, né? Tá tentando porque tentando com a CBF, acho que e é vergonhoso. Espera a sua vez, só isso, né? É aquilo que eu falei do Serra. Planejamento ruim tem que ser punido dentro de campo. E agora que se planejou direito para essa temporada, espera a sua vez. Ano que vem que refaça o planejamento como fez desse ano e dispute para subir. É simples assim. Pois bem, parabéns ao Santa Cruz, ao contrário, por esse troféu carne de onça, né? E a gente espera não vê-lo aqui em 2024, mas receberemos de braços muito abertos em 2025, já que o Santa Cruz foi semifinalista do Campeonato Pernambucano e conquistou a vaga no campo para jogar a Série D em 2025. Então a gente vai encerrando por aqui essa primeira edição do quarta categoria de 2024, a número 110 da história do programa, e a gente agradece a todo mundo que acompanhou a gente até aqui. Então a gente volta daqui a 2 semanas trazendo mais um panorama do que a gente pode esperar dessa Série D de 2024. Um abraço e até a próxima.